Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo meio óbvio, né? Meio óbvio para quem conhece um pouco de geologia e companhia, mas não para todo mundo. E a gente vai começar com essa matéria de fundo aí que vocês estão vendo, que diz assim: a maioria dos brasileiros quer que o governo Lula proíba a exploração de petróleo na foz do Amazonas, diz Datafolha. E por que isso? Segundo aqui o pessoal mais jovem aí está muito preocupado com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, né? Que estão impactando aí o mundo e tudo mais. E aí aquela preocupação de sempre, né? Vocês sabem, o nível do mar vai subir, vai afogar todo mundo, as cidades costeiras vão sumir e tudo mais. Tudo bem. Mas um ponto aqui que eu gostaria de levantar não tem nada a ver com petróleo, ok? É sobre essa questão dos jovens estar tanto preocupado com a mudança climática, né? Principalmente por seguir a Wandinha lá. Como é o nome daquela moça, Wandinha? Sabe a Wandinha do filme Família Addams? Como é que é o nome daquela moça que tem uma cara assim de inerte? Esqueci. Não esqueci, mas não quero falar. Mas tudo bem, continuando aqui. Então, olha só isso aqui, ó. Basicamente, se você for no Google e perguntar o seguinte: nível do mar no Cretáceo, certo? Cretáceo, só marca isso na sua cabeça. Diz o seguinte, ó, durante o Cretáceo, o nível do mar permaneceu cerca de 200 a 250 metros acima do nível do mar atual. Tudo bem. Em nenhum outro período ou época do tempo geológico, o nível do mar permaneceu tão elevado quanto no Cretáceo. Então só saiba isso. Cretáceo, 250 metros, certo? Cidade de Santos estava 250 metros abaixo do nível do mar. 250 metros, não é 250 centímetros, nem milímetros. Tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Os cientistas mostram-nos quando é que o nível do mar esteve no seu ponto mais elevado, que foi durante o Cretáceo. E quanto que teve mais elevado? A gente pode ver aqui, você pode procurar em 1000 lugares diferentes. Não vai ter diferença. Isso aqui é algo geologicamente aceito. Por que aceito? Muito simples, certo? Quer dizer, no Cretáceo, a Amazônia, do jeito que você conhece, tipo assim, tava... A Amazônia é quase nível do mar, tá? Devia estar 100, 200 metros abaixo do nível do mar. Como é que a gente sabe disso? Bom, por causa das rochas. Eu estou falando que aconteceu no Cretáceo cento e poucos milhões de anos atrás? Não estou dizendo isso, certo? Eu acredito que a Terra é jovem, eu acredito que a escala é diferente. Mas nós temos evidência de que no passado geológico, isso é real, certo? No passado, a geologia, o nível do mar subiu bastante. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal fica preocupado lá que Miami, se subir 1 centímetro, pode afundar, pode prejudicar prédio. Pessoal, o nível do mar nos Estados Unidos, no Cretáceo, chegava até o que seria hoje o meio do Alabama. Tipo assim, Flórida nem existia no Cretáceo, perto do nível do mar, vamos dizer o seguinte, dessa forma, né? Porque na verdade tinha outra questão de formar como é que estavam os continentes, etc. Mas o ponto aqui é o seguinte: o pessoal está muito preocupado porque aí existem estimativas aí desses painéis aí de estudos climáticos de que o nível do mar vai subir 2 centímetros, 1 centímetro. Às vezes dizem que vai subir até 3 centímetros. Tipo assim, o pessoal fala o seguinte: não, a concentração de CO2 na atmosfera nunca foi tão alta. Sabe quanto que é a concentração de CO2 na atmosfera? Tipo assim, não é medida nem em porcentagem, é medida em ppm, parte por milhão. Pessoal, a porcentagem de CO2 na atmosfera é abaixo de 1%. As pessoas pensam que a gente está sufocando, que deve ter 10% de CO2. Não, é em parte por milhão. Tipo assim, é uma loucura. Por que isso? Nós sabemos por que isso. Por quê? Sim, mudanças climáticas acontecem. Razoável. Por exemplo, teve vários anos, que nos Estados Unidos teve 2 ou 3 furacões, certo? Acontecendo dentro dos Estados Unidos, certo? E o pessoal falava o seguinte: é mudança climática. Por exemplo, esse ano aconteceu 0. 0. E aí o pessoal vai mostrar a estatística, o NOAA mostra a estatística, e mostra lá, tem anos que tem 0, tem anos que tem 1, tem anos que tem 2, tem anos que tem 3 furacões. E foi assim durante muito tempo, certo? Às vezes tem 3, às vezes tem 0. Pessoal, esse ano, certo? Nos Estados Unidos, pelo menos até o momento que eu saiba, não teve nenhum furacão. Formou um furacão e sumiu, não chegou nos Estados Unidos. Aí como é que fica? Pois é. Então o que acontece?
O clima muda de um ano para o outro, muda. Ninguém nunca ouviu falar de uma história bíblica aí, de que o Egito ficou com 7 anos de seca? Como é que foi isso? Mudanças no clima são normais, elas acontecem. É lógico que, no meu ponto de vista, elas estão se acentuando porque a gente está chegando perto de uma inversão do campo magnético da Terra. Já falei isso aqui 1000 vezes. Eu acho, meu ponto de vista, certo? Minha opinião. E vai ficar mais intenso. E a única explicação razoável seria, no modelo da bola, seria o ser humano estar fazendo isso. Por quê? Porque não tem razoabilidade você falar com um negócio que está 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, que seria o Sol, está gerando essas questões. Mas quando você pensa em um modelo onde o Sol está mais perto, modelo bíblico, cosmologia bíblica e tudo mais, faz sentido o que está acontecendo. É óbvio que ninguém vai liberar a sua vaca dourada, né? O seu bezerro de ouro. As pessoas não vão. Então, tipo assim, paciência. Aí tem que arrumar justificativas bobas aí. Mas, mesmo assim, mesmo com todas as preocupações, subir 2 centímetros, 1 centímetro, que fosse 1 metro, e não é 1 metro, pessoal. O nível do mar, o pessoal está falando que vai subir alguns centímetros. Tipo assim, no Cretáceo foi 200 metros. Será que foi gerado pelo ser humano no Cretáceo? Não tinha ser humano em tese, né, pelo que diz aí o pessoal. Quem que gerou isso aí? Foi o pum do dinossauro? Foi o pum do dinossauro que gerou 200 metros a mais de nível do mar. O que foi? Condições naturais. A Terra varia. Você não controla a Terra, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, já falei outras vezes aqui. Você não sabe quantas fraturas aparecem na Terra. Você não tem monitoramento de radônio na Terra inteira. Radônio é um gás que você põe uns copinhos assim na crosta terrestre. Você põe os copinhos, você mede a quantidade desse gás para ver se vai dar terremoto, por exemplo. Porque quando começa a fraturar as falhas geológicas, né, começa a liberar para o solo o radônio que está preso dentro da rocha, e aí é um indicador de que pode acontecer um terremoto, tá? Então, tem lugares que o pessoal monitora radônio. Mas o ponto é o seguinte, você não monitora radônio no mundo inteiro, certo? Você não monitora no fundo do mar. A gente fica olhando para cima, para as estrelas, milhões de anos-luz que a gente nunca vai alcançar, mas para o fundo do mar, onde está muita coisa acontecendo, 2/3 da superfície da Terra, ninguém está olhando. Ninguém está olhando o que está acontecendo lá embaixo, ninguém está monitorando o gás nem nada. Então, só para passar uma ideia aqui. Por exemplo, no Quênia, um tempo atrás, o pessoal perfurou um poço, já falei aqui, perfurou um poço, e eles encontraram uma jazida de CO2 natural. Começou a sair CO2 para a Terra. Espirrar CO2. Os caras foram lá, tamponaram aquilo, foram lá, concretaram, beleza. Aí vem um ponto aqui. Se existe uma jazida de CO2, não é de hélio. Hoje em dia o pessoal está encontrando muita jazida de hélio, inclusive, mas jazida de CO2 natural na Terra, você abre um buraco, a Terra começa a peidar CO2 assim, feita uma louca. Beleza. Você sabe que os vulcanismos, eles alteram o clima também? Certo? Pois bem, então, como é que você pode garantir que parte dos gases que as pessoas falam, que estão sendo produzidos pelos humanos aí, que o que está afetando a Terra não são gases vindo do assoalho oceânico? Tem algum estudo provando? Não tem. Alguém pode falar o seguinte, mas você tem estudo provando que tem? Não, eu não tenho. Mas você tem estudo provando que não tem? Também não tem. Então, tipo assim, né? Você fala a sua opinião, eu falo a minha, né? Você fala que o que está causando um impacto no mundo é o pum da vaca, eu falo que pode ser algo no assoalho oceânico. Inclusive, sabe qual é o maior vulcão do mundo? O pessoal vive falando de Yellowstone. Yellowstone, tipo assim, é nada. Perto da cadeia mesoatlântica. Pega a cadeia mesoatlântica. Não tem. A África e a América do Sul não estavam juntas? Não separou? Beleza. O pessoal, todo mundo fala isso, né? Separou, o que tem no meio? Tem um vulcanismo. Um vulcanismo linear, basicamente, que vai desde lá da altura, vamos dizer assim, do Uruguai até lá em cima da Groenlândia. Não é isso? E aí, como é que fica? Está tudo embaixo do oceano. Se está soltando gases ali lentamente, você está vendo? Não. Algum cientista está vendo? Não. Se ninguém está vendo, como é que você pode afirmar que é o ser humano se você não mediu as outras condições? Quer dizer, olha só, olha o tamanho do ser humano perto da Terra. O ser humano perto da Terra é um piolho, certo? Aí você vai falar, o pum do piolho está afetando o clima da Terra. Beleza. Mas e a própria Terra, ela não pode afetar o próprio clima?
Como é que funciona isso? Pois bem, por quê? Porque a gente não sabe essas respostas? Muito simples. Primeira coisa, o ser humano, ele naturalmente é estúpido, ok? A maioria, né? A maioria das pessoas são estúpidas. A gente não tem como negar isso, assim. O mundo é cheio de gente tonta, principalmente político, ok? Minha opinião. Mas o que acontece? Por exemplo, pensa comigo aqui, pensa comigo. Olha só. Faz sentido investir mais em astronomia do que em geofísica? Pensa comigo. A gente mora na Terra, certo? A gente tá com os pezinhos em cima da Terra. Ok. Beleza. A gente não está explorando o mar como deveria. Ok. O mar está logo ali. Todo mundo está na Terra, a gente quer saber o que está acontecendo na Terra. A única coisa que a gente mede na Terra assim constantemente são os terremotos, graças ao Serviço Geológico Americano. Ok? Basicamente. Tem outras iniciativas, inclusive no Brasil, mas tudo depende de software que foram feitos nos Estados Unidos ou na Alemanha. Basicamente, certo? Ou é Potsdam na Alemanha ou USGS. É isso. Pois bem. Então é isso que a gente tem basicamente de investimento. Os caras fazem umas lunetas, manda telescópio pro PQP, certo? Aqueles telescópios caríssimos, ficam olhando as estrelas. Ai, 1 bilhão de anos-luz, tem lá um planeta invisível girando em volta de uma estrela que a gente detecta por causa de uma redução do piscar da luz, sei lá o quê. Beleza. Você vai para lá? Não. Te interessa? Não. Primeiro constrói Enterprise, please. Depois você faz esses estudos. Não tem Enterprise, ok? É só na imaginação dos caras. Ponto. Beleza. Por que esse recurso é aplicado nisso e não aplicado em geofísica, estudo da Terra? Os caras querem entender o clima da Terra, certo? E ignora a Terra. Então o que acontece? A gente tem grandes investimentos, é óbvio, né? Primeiro, em meteorologia. Acho que todo mundo quer saber se amanhã vai chover, certo? Depois tem astronomia e a esquecida geofísica, que fica por último. Sério? Você quer estudar o clima sem estudar o ambiente aonde o clima está? Quer dizer, se no Cretáceo, certo? No tempo Cretáceo, vamos supor, para quem acredita em milhões de anos, tá lá, ó, 117 milhões de anos atrás. Se você acredita que a Terra é jovem, foi lá no período depois do dilúvio. Pronto. Mas não importa, tava 200 metros a mais de água em cima, certo? Durante um bom tempo, 200 metros a mais de água. Tá. Da onde veio isso? Veio de mudanças climáticas antrópicas geradas pelo ser humano? Não, veio pela mudança no próprio ambiente geológico da Terra. Como é que você monitora isso? Você vai monitorar o ambiente geológico hoje, utilizando geologia que usa as rochas de milhões de anos atrás? Em tese? Ou você vai usar algo que você mede agora? Radônio, monitoramento de terremotos mais precisos, monitoramento de gases que saem de vulcões, terra e companhia, monitoramento, por exemplo, a gente não tem muitos OBS no Oceano Atlântico. OBS se chama, são sismógrafos de fundo oceânico, é a sigla em inglês para isso, tá? São sismógrafos que você desce lá, ele pousa, vamos dizer assim, você joga ele lá e desce lá até 3 mil, 4 mil metros de profundidade e pá, ele fica lá embaixo. A gente não tem. E aí, como é que fica? Como é que a gente sabe o que está acontecendo exatamente se a gente não consegue medir? Ah, não, mas a gente consegue medir que você falando está emitindo CO2. Mas olha o tamanho da Terra, entendeu? Tipo assim, eu estou no meu escritório aqui, certo? Janelas fechadas, porta fechada, estou aqui respirando, emitindo CO2 e não está acontecendo nada comigo, percebe? Por quê? Porque quando eu abrir a porta para sair do escritório, a ar vai entrar junto e tudo mais, o ar renova. Né? Mas os caras estão preocupados. Né? Por quê? Porque essa geração nova, que está preocupada com essas questões todas do clima, é uma geração imbecil e comunista. Nós todos sabemos aqui, certo? É uma geração imbecil por quê? Porque fica vendo coisa de astronomia e não vê nada de geofísica. Nem sabe o que é geofísica. Inclusive, geofísica, até pouco tempo atrás, chamava geo quê? Porque você falava que era geofísico, o pessoal falava, geo quê? O que é isso? Ninguém nem sabe o que é. É o estudo físico da Terra, certo? Então, assim, é uma geração que, além de tudo, ainda é comunista. Você vê aí pelos debates que estão tendo, a geração mais jovem defendendo miséria. Porque quando fala de tirar bilionários de um país, não ter bilionários, pegar e entregar para o governo, como a gente já falou aqui no vídeo passado, agora recentemente, vocês podem procurar os 2 ou 3 vídeos atrás, tirar bilionário causa miséria, não o oposto.
certo? É uma população que gosta de miséria. Por quê? Porque é uma população sem esperança, certo? É uma geração sem esperança, certo? O governo destruiu o casamento, ninguém mais acredita em amor, em porra nenhuma, certo? E é uma geração que, tipo assim, como eles estão fudidos, basicamente, eles querem que todo mundo esteja fudido. Só que o problema é o seguinte, na hora que eles não entendem que na hora que você ferra com tudo, depois, quando eles tiverem mais idade, porque, meu, todo mundo fica melhor com a idade, eles não vão ter possibilidade de melhorar. Por quê? Porque eles geraram um ambiente negativo, certo? Eu mesmo, pessoal, eu já falei aqui uma vez, com 29 anos de idade, eu ainda não tinha dinheiro nenhum. Basicamente, com 29 anos. Fui ganhar dinheiro depois dos 29. Quer dizer, não faz muito tempo, certo? Tô com 43. Então, as pessoas não entendem isso. Quer dizer, eu terminei meu doutorado. Imagina. Ainda tava duro. 29. Não, 29 eu trabalhava. Com 29 eu trabalhava na USP como professor. Mas, tipo assim, o salário era porcaria. 28, 27 também. Não tô dizendo que o salário de professor da USP é porcaria. Tô dizendo que o salário de professor que entra é porcaria. Tem professor que sobe o salário lá, é uma penca de dinheiro, certo? Ao longo do tempo. Soma, sabe aquele negócio? Você tem um cargo durante um tempo, aí soma um dinheiro extra no seu cargo, no seu salário, aí você fica no outro cargo comissionado, aí soma outro dinheirinho, e aí vai passando as décadas, você tem uma boa grana lá. Mas, para quem começa do zerado assim, é um valor baixo, né? Mas é isso, as pessoas elas não têm paciência, certo? Pessoal, a maioria das pessoas não vai ganhar dinheiro nenhum antes dos 30. É foda jovem ouvir isso, né? Eu sei como é que é, porque eu também já fui jovem e falava assim, não, mas por quê? Já tô com 20 e poucos anos aqui, etc. Tá, por causa da maturidade. É a maturidade. E uma das coisas que as pessoas não entendem. Vamos lá. Você ganha maturidade com casamento. Ah, é difícil? É claro que é difícil, é por isso que você ganha maturidade. Se fosse fácil, você não ganhava maturidade nenhuma. Hã? Por que a maioria dos empresários gostam de contratar gente casada para fazer coisas muito grandes? Porque demonstra que a pessoa tem uma paciência de Jó. Não estou dizendo que uma pessoa solteira não tenha. Pelo contrário, a gente consegue, convivendo com uma pessoa, ver que às vezes tem muitas pessoas solteiras que têm muito mais maturidade do que pessoas casadas. Eu conheço um monte, tá? Eu conheço e eu não faço questão de contratar só pessoas casadas de jeito nenhum. Por quê? Porque eu acho que é questão de você analisar a maturidade da pessoa. Mas esse é uma coisa que você vê facilmente. Assim, a pessoa que é casada, por exemplo, há 20 anos ou 30 anos, você tem das duas uma. Ou é um bundão ou é uma pessoa com muita paciência, né? Então, você precisa de paciência para desenvolver determinadas coisas. Então é isso, né? Mas também pode ser um bundão também, então é difícil, tem que analisar um por um. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer, demora um tempo para amadurecer, e é uma geração que é uma geração meio perdida, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque é uma geração que ela não quer ver rico, não quer ver bilionário, não quer ver nada. E por isso não vai ser milionário, nem rico, vai ter uma vida de merda, etc. Tal. Pessoal, olha, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre qual o significado espiritual de Shalom, de paz. Você nunca vai ter Shalom e nem vai ter riqueza se você ficar preocupado com a vida dos outros. Não quero nem saber, não sei quanto que meu vizinho ganha ou não quero nem saber que carro ele tem. Sinceramente, eu não ligo para carro. Se o carro estiver andando, tipo assim, para mim está ótimo, excelente, certo? Então, assim, eu não ligo. Eu não quero nem saber o que está acontecendo com a vida dos outros, certo? Eu aposto que a maioria dos milionários e bilionários não estão nem aí para a vida dos outros. Agora, o cara que não tem um puto, ao invés de ele se preocupar com a própria vida e começar, tipo assim, trabalhar, ele fala assim, não, trabalhar não dá dinheiro, não. Mas aquele meu vizinho ali, ó, aquele é sem vergonha, ganha muito dinheiro, pô, aí não vai ganhar dinheiro nunca. Porque tá preocupado com o outro. Você tem que estar preocupado com você. Focado em você. Ah, mas eu tentei, não conseguiu. Então tenta até conseguir. Só cala a boca e continua tentando. Pessoal, eu nasci em uma família pobre. Sempre aparece alguém no comentário falando assim, Afonso nasceu no berço de ouro. Vai se ferrar, meu. Nasci em berço de ouro, caralho. Tipo assim, e é sempre a mesma história. Pessoal, tem estatística mostrando quantos por cento das pessoas receberam o seu dinheiro de herança. E tipo assim, a maioria das pessoas
nos Estados Unidos, por exemplo, receberam dinheiro dos seus negócios, não foi de herança. Tira o cavalinho da chuva. No Brasil, é mais difícil ganhar dinheiro, é uma quantidade maior de pessoas que ganham dinheiro com herança, mas mesmo assim, é pequeno perto do que as pessoas imaginam, certo? Mas é sempre a mesma coisa. Ai, poxa vida, como é que é? Tem pessoas que tiveram sorte. Eu concordo que tem algum fator sorte aí, tá? Mas que você pode contornar. Por exemplo, é óbvio, se você tiver nascido, por exemplo, no interior do Piauí, o Piauí é um estado mais pobre. Então você vai ter mais dificuldade de ganhar uma quantidade grande de dinheiro. Não estou dizendo que é impossível. Por exemplo, eu conheço muita gente rica de lugares bem simples. Né? Acho que eu contei uma história para vocês uma vez aqui. Eu tava fazendo um serviço na floresta amazônica e aí tinha uma ponte que os caras estavam fazendo. As pontes lá são de madeira, certo? Tem motivo para ser de madeira, nem vou falar aqui, mas tudo bem, as pontes são de madeira. Então aí os caras ficam fazendo a renovação das pontes e tal, e aí eles pararam e eu queria passar, mas não dava, entendeu? Porque os caras pararam, tinha um monte de gente trabalhando, a ponte estava boa. Então eu pensei assim: deixa eu pedir pros caras, deixa eu passar, entendeu? Aí eu fui lá num cara e falei o seguinte: olha, tem como aí eu passar pela ponte rapidinho antes de vocês começarem o serviço, né? O cara falou, não. Eu falei, quantas horas vai demorar? Umas 4 horas. Eu falei, pô, mas deixa eu passar rapidinho. O cara falou, não. Aí ele falou assim, se você quiser, conversa com o Vassoura. O Vassoura era o cara que tomava conta da obra, né? Tá bom, aí eu parei, fui conversar com um cara embaixo de uma árvore lá, numa rede, assim, era o chefe, né? Sentado assim, sem camisa, cheio de pernilongo, tal, o cara sentado lá, tal. Tinha uma pessoa já na minha frente reclamando. E aí, ele tava conversando com mais alguém. E eu pensei assim, sabe uma coisa? Vou virar pra esse cara aí, né? Tá aí embaixo da árvore mesmo. Vou falar pro cara do outro lado da ponte tinha um bar. Eu pensei assim, eu vou falar pro cara o seguinte, olha, deixa eu passar, eu compro uma caixa de cerveja aí de presente pro pessoal, né? Tudo bem, não é a melhor coisa a se fazer, mas eu pensei que poderia funcionar. Não era funcionário público, tá bom? Pois bem, era uma empresa contratada. E aí eu fui propor isso, né? Cheguei lá. Aí ele tava conversando com alguém e aí ele falou assim: como eu odeio ir pra cidade. Ele falou assim. Ele falou que ele só ia uma vez por mês para sacar 2 milhões ou 1 milhão e poucos de reais para pagar a folha de pagamento. Quando eu olhei e ele começou a conversar, eu percebi que o cara era rico. Quer dizer, ele tava num lugar remoto, tipo assim, difícil de ganhar dinheiro, mas ainda assim ele ganhou dinheiro ali. Mas, o que eu quero dizer, se você está num lugar mais afastado da fonte de dinheiro, você vai ter mais dificuldade sim. Então depende de ter um pouco de sorte. Se você nasceu num lugar menos privilegiado, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas nada que você não pode sair dali, certo? Você não é uma árvore, você não tem raiz, você sai e vai para o lugar que tem mais dinheiro, certo? Que no caso do Brasil é São Paulo, certo? Eu penso assim, para ganhar dinheiro, o melhor lugar que tem no Brasil é São Paulo, fim, ok? Mas, por exemplo, é lógico, se você estiver, por exemplo, morando numa nação africana, você tem bilionários que cresceram ali, mas você também tem muita dificuldade, é mais difícil. Não quer dizer que é impossível, mas é mais difícil. Pois bem. Então, assim, os jovens eles não entendem que, sim, tem um fator sorte, mas as pessoas elas não são herdeiras ricas, herdeiras de nada, elas ganham o dinheiro delas. Então, só que o problema do jovem hoje é que ao invés de ele fazer uma análise e falar o seguinte, eu preciso melhorar, ele diz assim, a sociedade precisa melhorar. A sociedade não vai melhorar, filho. Por exemplo, eu li muitos livros de autoajuda para quebrar a mente merda que a escola me deu. Aí vem um monte de gente, aí um monte de intelectual fala assim, os livros de autoajuda não ajudam. Ajuda. Livro de autoajuda são os melhores livros que tem para você ler se você é pobre. Os melhores livros são de autoajuda. Por que os caras ficam fazendo chacota com o livro de autoajuda? Porque eles sabem que o livro de autoajuda ajuda a quebrar a lavagem cerebral. E não estou falando lavagem de limpeza que eles fazem. Não, é lavagem no sentido daquilo que você dá pro porco. Eles pegam aquela imundície que dá pros porcos e põem tudo na sua cabeça. O livro de autoajuda começa a ajudar a limpar isso, certo? Aí chega os caras lá, os porcalhões do cérebro humano, e começa, livro de autoajuda não ajuda nada. Isso aí é para os caras ganhar dinheiro, etc. Tal. Pessoal,
eu já comprei mais de 100 livros de autoajuda, já li mais de 100 livros de autoajuda, e tipo assim, não me arrependo de R$ 1 gasto com livro de autoajuda. Não me arrependo, nem R$ 1. Nenhum. Zero. Zero. Ah, mas Afonso, é sobre... Os caras só querem te motivar, etc, tal. Foda-se. Tipo assim, é bom você estar motivado. Você precisa se motivar. Olha o mundo como é que é. O mundo é difícil? É difícil. Eu posso olhar por a culpa no mundo, ou posso falar o seguinte, eu vou ser melhor do que isso. Eu vou ultrapassar essa barreira, certo? Se tem uma barreira, ela foi feita para ser ultrapassada. Você vai lá, você vai ultrapassar essa barreira. Mas eles vão ensinar isso pro jovem? Não. Eles vão ensinar o seguinte, ó, vocês estão tudo fodidos. Eles só não falam pro jovem da previdência social, né? Eles não falam disso. Não, continua pagando a previdência social que é obrigatório. Isso eles não falam não pro jovem. Não vão falar que o jovem vai se aposentar lá com quase 80 anos de idade no futuro. Muito em breve vai subir dos 65 anos para 70, depois vai subir dos 70 para 75, e você tem nações europeias aí que já está com 75 anos para se aposentar, daqui a pouco 80 anos. Para quê? Para dar conta de pagar a aposentadoria de quem está lá, de quem entrou no jogo, na pirâmide, de quem se vendeu primeiro. Certo? Isso eles não vão falar. O jovem não está preocupado com esse futuro. Os jovens, tipo assim, não vai ter previdência social para vocês. Provavelmente nem para mim vai ter, certo? Então, e aí, o que você vai fazer? O mundo é assim, filho. O mundo é assim. Vamos supor, você está num país, começou uma guerra, você está lá na África, o que você vai ter que fazer? Sai fora. É isso. Você está num lugar ruim, vai para um lugar que tá melhor. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu ouvi muitas coisas ruins dos Estados Unidos quando eu estava na faculdade. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu falei assim, uau, as pessoas super educadas. Que nível de educação, pessoal. Que nível de educação. Um tratamento assim que, meu, os caras te tratam como se fosse uma pessoa VIP em qualquer lugar. Miami não é assim, porque Miami tem muito estrangeiro. Mas qualquer lugar fora Miami, ou Nova York, qualquer lugar dos Estados Unidos, o pessoal tão polite, tão educado. Tipo assim, pessoas de um nível assim, nossa, intelectual altíssimo. Quer dizer, alguém me ensinou uma mentira. Aí eu fui lá, vi e falei, tava errado. Certo? É isso. Infelizmente é isso. Então os jovens eles deviam começar a parar para pensar se eles estão aprendendo mentira. Porque por que no Brasil não se ensina logo de cara, nas primeiras séries, que lá no Cretáceo o nível do mar estava 200 metros acima? Por que tem que vir eu aqui falar uma coisa tão óbvia? Certo? Todo mundo sabe. Quer dizer, você vê até o Sérgio Sacani falando, não, porque tá tendo mudança climática, etc, tal, que, nossa, crescimento global e não sei o quê. E aí? Ah, vai aumentar o nível do mar em 1 centímetro, ou 1,5 centímetros, ou 2. E aí, como é que era no Cretáceo? Como é que foi? Mas é isso, pessoal. Vamos parar por aqui. Só um comentário sobre essa questão do mar aqui, vamos deixar bem claro a minha opinião aqui. Minha opinião é, o IBAMA ele é um órgão extremamente responsável, ele vai avaliar se essa exploração de petróleo no Foz do Amazonas é boa ou ruim, certo? Se o IBAMA avaliar que é ruim, não deve ser feito, simples. Por quê? Porque o IBAMA é uma equipe técnica, certo? E se ele vê, por exemplo, que vai ter dificuldade logística, e o Brasil tem dificuldade logística, caso aconteça um desastre ambiental, o IBAMA está certo em bloquear isso. Por quê? Já aconteceu uma vez no Golfo do México, certo? Que estourou uma árvore de Natal de uma plataforma, que é o negócio de bombeamento que está lá embaixo, e aí o pessoal não conseguia bloquear, começou a vazar óleo para tudo quanto é lado, mas isso era num país onde tinha uma frota de navio toda preparada para cuidar do assunto, certo? Tinha todos os planos e o negócio foi remediado, as praias foram limpas, o pessoal fez um bom trabalho. No Brasil, aconteceria a mesma coisa ou vai acontecer que nem Mariana? Mariana lá em Minas Gerais. Tipo, você teve uma inundação de lama e a lama continua lá. Ou como é que é? Até hoje estão descobrindo o corpo lá em Mariana. Nos Estados Unidos, Mariana, tipo assim, tinha sido resolvido em 3, 4 meses. Certo? O Brasil é décadas para resolver um problema ambiental. E aí, dá um vazamento num lugar desse aí, e se der um vazamento, quanto tempo vai demorar para ter uma reação? O governo vai investir, a Petrobras vai investir a quantidade que precisa para bloquear o problema? Ou não? Então, assim, o IBAMA tem uma equipe técnica competente, e eu acho que as pessoas têm que pôr um voto de confiança na equipe técnica aí do IBAMA, claro, certo? As pessoas reclamam muito, o IBAMA trava as obras, trava tudo. Não, o IBAMA, ele quer respostas.
Se você der as respostas, ele destrava. Se você não der respostas adequadas, falar o seguinte, a Enterprise vai vir aqui e vai bloquear o posto se der algum problema. Se você der respostas estúpidas, o IBAMA não vai aprovar, certo? Então você tem que ter, aí no caso, estudos sendo feitos e tudo mais para garantir isso, certo? Eu acho que é uma coisa que é importante para o Brasil e merece os estudos adequados, simples. Né? Merece congressos, né? Eu não vi nenhum congresso sobre o assunto ainda. Merece simpósios, merece mesa de debate, merece esse tipo de coisa, porque é um assunto sério e é grande demais. É grande demais para ser ignorado, porque pode gerar muito recurso financeiro para o povo, isso é legal pra caramba, certo? Para os acionistas e para os bilionários também, ok, não tem problema nenhum. Para os milionários também, excelente. Mas precisa do estudo. Agora, se foi feito estudo, tipo assim, que a população que não entende nada não tem que opinar pimbas. Vai fazer um estudo. Foi feito um estudo que os brasileiros são contra. Não tem essa. Tipo assim, foi feito estudo. O estudo socioeconômico disse, economicamente é bom, socialmente é bom. Beleza. Fez o estudo ambiental. Ok, dá para contornar os problemas que pode ter. Acabou a conversa. Não tem essa. Não tem... Desculpa. São decisões técnicas, né? Não deveria ser uma decisão política, inclusive, né? Que aparentemente está se tornando uma decisão política, simplesmente. Mas isso aí é problema aí de peixe grande, não tem nada a ver com a gente. Mas é isso, minha discussão aqui é simplesmente colocar a consciência nas pessoas de que o nível do mar sobe e desce. Isso é uma coisa que acontece, ok? Não uma coisa... a primeira vez na história da Terra, o nível do mar vai subir 1 centímetro. Tipo assim, nem sei se dá para medir com precisão 1 centímetro. 200 metros eu te garanto que todo mundo ia perceber a diferença. Mas 1 centímetro, ou 2, ou 3, ou 5, não dá, porque até a onda, né? Vocês entendem isso, né? É complicado, o negócio é complicado. Até porque você tem que medir com uma referência a alguma coisa, então é bem complicado. Mas é isso, pessoal, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.